Olá, tudo bem? Meu nome é Fernando Padilha. Eu quero falar hoje sobre a igreja, sobre a unidade da igreja. Aqui em 1 Coríntios 15, versículos 45 a 49, nós lemos o seguinte: pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é o primeiro espiritual e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. O que nós entendemos nesse texto é que existem dois homens na história. O primeiro homem, carnal, Adão. O segundo homem, o segundo Adão, Jesus Cristo. E assim é a forma de Deus ver. Deus via um homem sobre a terra, terreno, carnal, e via todos eles em Adão. Todos eram julgados por Adão. Como Adão era, todos eram. Esta era a visão de Deus. Veio Jesus, veio dos céus, diferentemente de Adão, e proclamou a salvação. Porque Deus tem um propósito, e esse propósito foi de eternidade a eternidade, um propósito feito em Cristo de ter um povo seu, zeloso de boas obras. Este é o propósito. Paulo fala muito do propósito. O propósito de Deus, a igreja é o eterno propósito para, através da igreja, mostrar sua multiforme sabedoria. Então Paulo fala muito desse propósito, um propósito eterno, nunca mudou. Desde o Antigo Testamento, o Velho Testamento, tudo que Deus quer é um povo. E aí Jesus veio então para formar este propósito. Então todos nós, todos os homens, eles precisam vir para dentro desse propósito do próprio Deus para ter este homem. Um homem coletivo. O que Deus está mostrando na sua palavra, através dos apóstolos, através de Cristo, é que Ele quer um homem sobre a terra. E é um homem corporativo. Um homem todo inclusivo. Jesus, Ele possuía toda essa inclusividade. Ele vem a mim todos. Pai, eu quero que todos que venham a mim, que creiam em mim, sejam um. Então ele tem toda essa inclusividade, ele quer todos. E é essa forma que Deus vê. Deus olha para a terra e vê um homem, Jesus. Então trazendo isso para a igreja, como devemos ser como igreja em Mandaguari? Ou em qualquer cidade, eu estou falando porque eu vivo em Mandaguari. Ao olhar para nós em Mandaguari, Deus vê um só corpo, a igreja. Porque esse é o propósito que Ele fez em Cristo. Então Ele vê nós como uma unidade em Cristo Jesus, em Mandaguari. Porém, quando vem para a realidade, para a prática, nós nos dividimos. E é isso que nós procuramos consertar. Eu estou falando, gritando. Enquanto eu viver, essa voz será ouvida em Mandaguari. Nós precisamos romper com as divisões, deixar de dar nomes a igrejas, criar toda essa confusão, toda esta Babel, toda essa mentira, para nos tornar o propósito de Deus, que é a unidade do seu Filho. Há um só corpo, isto é, há um só homem, Jesus. E todos que estão em Jesus precisam, têm necessidade de promover esta unidade. É isso que precisamos fazer. É fácil? Não. Mas é isso que Deus vê. É como o casamento. A Bíblia diz que homem e mulher, quando se unem, se tornam uma só carne. O diabo reconhece isso, a sociedade conhece isso, Deus conhece isso, os anjos sabem disso. Mas quando eles se casam, eles são um. Leva tempo às vezes.
Um vem de uma cultura, outro de outro, um tem um costume. O rapaz jovem, ele chega em casa a hora que quer, faz o que quer, sozinho, ele tem uma vida individual. Quando se casa, ele se estremece porque agora ele tem uma esposa. Agora tem alguém que é um com ele, que precisa conhecer, saber tudo. Ele tem responsabilidades diferentes diante, ela também. E muitos jovens vêm para o casamento, não renunciam aquilo que deveria renunciar para se tornarem um, vive a vida toda sem ser um, acaba se dividindo mesmo, acabando com tudo, acaba com o casamento. Não consegue ser um. Mas pela Bíblia o reconhecimento é que eles são um. A mesma coisa a igreja. Deus reconhece todos nós em Mandaguari como um só homem em Cristo Jesus. Mas agora um diz, eu sou da Assembleia, eu sou da Batista, e ninguém é aquele problema todos. Um ressaltando uma doutrina, outra. Deixa doutrinas para lá, nós nunca vamos ser um em doutrinas. Nós vamos ser um em Cristo. Você tem a sua forma de crer, as suas doutrinas, amém. Preserve isso, não tem problema, mas não faça disso uma divisão, porque você está indo contra o propósito de Deus. Por isso que há muitos crentes doentes, com problema, cheio de problemas, porque não conhecem. Querido, se você quiser ser um bom cristão, você precisa começar a conhecer esses princípios de Deus. O princípio da unidade. A unidade é a doutrina mais forte da Bíblia. Você precisa conhecer o que é velha aliança, nova aliança, velha dispensação, nova dispensação, velho sacerdócio, sacerdócio levítico, novo sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Você precisa conhecer essas coisas. Para você estar livre como homem de Deus, como mulher de Deus, você precisa conhecer isso. Busque conhecimento. Você não pode ser Maria, vai com as outras. Só porque alguém prega bonito ali, é um pastor, é amoroso, cuida bem. Isso não importa, isso deve ser sim, muito bom isto. Mas é preciso você conhecer as doutrinas. E uma das coisas mais poderosas da Bíblia é você conhecer que há um só homem na terra espiritual que veio dos céus, Jesus, e que ele nos chama à inclusividade, a todo ser um nele. Porque no fim Deus quer uma só coisa sobre a terra. Ele quer Cristo. Cristo. Jesus foi enviado para incorporar em si todos os homens. E ele mesmo se entregará com todos esses homens a Deus. E Deus então será tudo em todos. Todos os homens. Então, a igreja precisa restaurar a sua unidade. Na unicidade de Cristo. Há 100 anos atrás, e isso eu quero mostrar para vocês, antes de falar isso, eu quero mostrar para vocês aqui em Efésios, que diz aqui, como esta doutrina da unidade fala. Paulo, falando aos Efésios, ele fala que ele estava orando por eles, dizendo, ele estava orando dizendo, para que Deus, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Iluminados os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Então a igreja veio com esse propósito, ser o corpo corporativo, todo inclusivo em Jesus. Um homem. A igreja então tem que expressar esta unidade, não só com doutrina, com palavras, mas com viver. Nós somos um em Cristo. Nós somos um em Cristo. Acredite você ou não, Deus nos vê como um em Cristo. E se você não praticar isso, você está contra Deus.
E isso vai resultar um problema no dia do julgamento. Porque a Bíblia está falando aqui, Paulo fala lá em Gálatas 5, que aquele que pratica a divisão não entrará no reino de Deus. O que é praticar a divisão? É Deus dizendo que você é um em Cristo e você dizer, o grupo dizer, eu sou da presbiteriana, eu sou da metodista, eu sou disso, eu sou daquilo, cada um tem uma unidade própria e não são um em Cristo na própria cidade. Isso vai trazer problemas. Já está trazendo problemas, tem trazido muitos problemas. Muita gente confusa, muita gente doente, muita gente seca nas igrejas. E isso é problema sério. Por quê? Porque não conhece a inclusividade em Cristo e não diz, eu sou cristão. A mim me basta ser cristão. E todos aqueles que na minha cidade são cristãos, são um comigo. Nós somos um em Cristo, na unidade. Isso é lindo e é verdadeiro. Sair desta verdade é contra a palavra de Deus. Mas eu quero ler aqui sobre um irmão, no passado, ele nasceu no século passado, Teodoro Austin Parker, ele nasceu em 1888. Há quase 100 anos ele escreveu isso que eu vou ler para você aqui. Esse foi um homem que buscou também a unidade, que pregou sobre isso. Ele viveu na Inglaterra e ele pregava isso. Olha o que ele diz aqui no seu livro. Esse livro, A Dispensação do Mistério, ele fala sobre Jesus e sobre a igreja. Eu vou ler aqui um pequeno texto aqui do que ele diz. É impressionante constatar que qualquer movimento que vise uma expressão verdadeira do corpo de Cristo é confrontado e resistido mais do que qualquer outra coisa. Se a pessoa reúne-se num dado lugar para uma adoração superficial, onde não há unção, não há frescor da vida divina ou testemunho corporativo da igreja, ou se elas estão frequentando certo local só para ouvir um pregador eloquente ou boa música, tudo isso seguirá de forma tranquila, com pouca oposição interna e externa. Por outro lado, basta ver um movimento que se posicione por uma expressão corporativa do corpo de Cristo, onde o Espírito Santo dá testemunho de um Cristo corporativo, então uma batalha espiritual intensa se desencadeará e tudo será utilizado a fim de dissolver tal expressão, desacreditá-la ou, de alguma forma, anular aquele testemunho. Eu sou prova disso. Enquanto eu estava numa denominação, pregava, eu era amado, todo mundo gostava de mim, chamava para pregar numa igreja, numa outra. O dia que eu falei, nós precisamos ser um. Eu não trouxe nada novo assim de mudança, nada. O que você crê, continue crendo. Apenas tire essa divisão, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, nós somos um na cidade. Vamos estar juntos. Comecei a pregar a unidade no corpo de Cristo, pronto, para muitos eu virei um demônio. Pessoas dizem que eu sou o anticristo, que eu sou... Mas cada nome que me puseram, teve pessoas aqui da liderança de certa denominação que dizem que eu sou um demônio. Por quê? Porque eu estou dizendo que Jesus tem um só corpo. E todos nós somos chamados para este corpo, na unidade do seu espírito. E isso é verdade. Crendo você ou não, não vai fazer diferença para mim. Porque é a verdade da palavra de Deus. E nenhum até hoje, depois de 20 anos que eu prego isso aqui, nenhum veio aqui para dizer, não, Fernando, você está errado. Nós podemos ser divididos, nós podemos pôr nome na igreja do Senhor, nós podemos fazer grupos e mais grupos divididos dentro da própria cidade, que isso é de Deus. Nenhum. Mas me chama de falso profeta. Eu sou um falso profeta por pregar estas coisas. Então, queridos, nenhuma doutrina é tão forte como a doutrina da unidade. É tão forte que Paulo aqui em Efésios 4 diz assim, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo, que é a igreja. Nenhuma doutrina recebeu tão grande esforço
a ponto de dizer, esforçai diligentemente. Sejam humildes, sejam cheios do Espírito e preserve a unidade. É isso que Deus quer. Nenhuma doutrina, Paulo diz, não haja entre vós divisão. Não há nenhuma doutrina tão clara como esta. E por que as pessoas? Porque isto tem consequência. Porque o diabo luta contra esta unidade. Porque o diabo tem medo do corpo de Cristo, não é da pessoa crente. Eu sou crente, eu falo línguas, eu sou cheio de dons. O diabo não está nem aí com você. A resistência ao mal é o corpo de Cristo. É a expressão do reino, é a expressão do próprio Jesus na unidade. Se você não está na unidade, você não é nem conhecido por Deus. A unidade é que traz o conhecimento. Veja os membros do meu corpo. Os meus olhos são conhecidos como meus porque está no meu corpo. Se alguém achar meu olho caído numa esquina aí, não vai saber que é meu olho. É um olho, continua sendo um olho, mas totalmente sem força, sem utilidade nenhuma. Assim é qualquer pessoa que não conhece este vínculo de unidade. Você pode ser crente do jeito que for, mas para Deus você não tem sentido. Por quê? Porque você nem conhece o que é o corpo de Cristo, não sabe o que é a unidade. Há um homem só celestial. E a Bíblia diz que nós devemos preservar isto. Esse homem celestial é o homem da comunhão. Quando você fala em Deus, você fala da comunhão. Pai, Filho e Espírito Santo. E este homem que veio para trazer esta comunhão para nós, disse, Pai, Tu em mim, eu neles e eles em nós. Eu quero que eles expressem esta comunhão na terra que nós expressamos. Então, queridos, eu estou te convidando a examinar isso antes que você vá para o túmulo. Há muita gente brincando, há muita gente que já ouviu sobre isso, eu já escrevi, eu tenho um livro aqui, estou dando gratuitamente falando sobre a unidade. Eu preciso dar para a pessoa. Nem sei se a pessoa vai ler, parece que não estou interessado em nada. Eu sou crente, mas a Bíblia fala que você precisa buscar o conhecimento. Deus não gosta de sacrifício de tolo. Você precisa conhecer. Conheça, busque, pergunte sobre a unidade, vá para a Bíblia, leia, está aqui. Eu sempre falo, que Deus que você segue? O Deus que está na Bíblia. Há muitos deuses por aí, mas você quer, o cristão quer o Deus que está na Bíblia. Qual Jesus? Há muitos Jesuses por aí, mas qual que você quer? O que está aqui. E há muitas igrejas por aí, qual que você quer? A que está aqui. E a que está aqui fala da unidade. Há um só corpo. Jesus disse, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E disse, Pai, eu quero que todos que venham a mim, que creiam em mim, que sou o fundador desta igreja, sejam um, perfeitos na unidade. João 17, pode ler lá. Esta é a expressão do nosso Senhor. Que Deus possa te abençoar. Um bom domingo para você.